Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. E mais uma quarta-feira, estamos aqui juntos para poder compartilhar a palavra do Senhor. Palavra viva, palavra que transforma, palavra que liberta. E eu estava acabando de ler agora o que a Ju escreveu, que realmente a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. E essa palavra realmente tem animado o meu coração e mudado os meus valores há 43 anos. Bem, nós gostaríamos de hoje estar iniciando, falando um pouquinho a respeito das coisas que vão inclusive estar acontecendo e comentar realmente a respeito de uma igreja que tinha algumas características boas, aparentemente, mas infelizmente algumas pessoas haviam entrado dentro de Tiatira e estavam colocando doutrinas terríveis. E pessoas estavam seguindo, e pessoas estavam aceitando aquilo. Bem, nós temos semelhança nos dias de hoje. Essas 7 igrejas que nós estamos estudando, elas eram reais, existiam, e elas apresentavam essas características, e a gente entende que durante as épocas, durante todo o período da igreja, foram surgindo as diversas igrejas em decorrência, e essas diversas igrejas também apresentavam alguns pontos bem similares. E nós temos hoje, se você pegar e fizer realmente uma boa análise nos dias de hoje, você vai encontrar todo tipo de igreja que estão mencionados, não é? Algumas com vários componentes de outras igrejas dessas que foram criticadas e outras totalmente heréticas, não é? Mas você vai perceber que no final 2 igrejas vão realmente ser ressaltadas. A igreja de Filadélfia, que é a igreja que tipifica a igreja que será arrebatada, que era uma igreja pequena, sem muita força, e a igreja de Laodiceia, né, o governo do homem. Essa igreja vai ficar. A hora que vier o arrebatamento, essa igreja local vai ter dentro dela muitos e muitos membros mortos, como nós já vemos hoje, né? Hoje nós estamos num período assim de uma apostasia muito grande. As pessoas muito indolentes, não é? Muito apáticas. Então, nós vamos estar gastando um tempo agora de oração. Você que está aí já pode colocar o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando por alguns pedidos bem urgentes e algum pedido específico que você vai colocar aí. Quando nós terminamos de colocar para vocês... Olá Eduardo, tudo bem, meu querido? Então, quando nós terminamos essa live, por exemplo, de hoje, imediatamente a gente já coloca lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. E nós estamos crescendo, né? Nós já estamos aí caminhando para 1.000 pessoas, apesar de ter mais de 20.300 que nos acompanham, nos assistem, mas são poucos que se inscrevem. Eu acredito que você já fez isso também. Você já deve ter assistido alguma live até o final e esqueceu simplesmente de se inscrever. E é isso que acontece, não é? Mas de qualquer forma, estamos caminhando. Eu acho que nós estamos com 929 pessoas e vamos caminhar, e creio que em pouco tempo o Senhor vai nos abençoar, porque o nosso interesse é que essa mensagem não só atravesse as fronteiras para longe mesmo, em outros países, como também dentro do próprio Brasil. E as pessoas, ao entrarem e compartilharem, faz com que o próprio Google comece a multiplicar essas mensagens, tá bem?
Nós gostaríamos, assim que terminar de orar, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito desse período que nós estamos vivendo aí, esse período meio difícil, amedrontador para alguns, não é? E, então, nós vamos estar comentando um pouco a respeito desse problema, dessa que eu chamo de essa luta espiritual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ok? Então, vamos gastar um tempo de oração. Já vamos começar orando aí pelo próprio Eduardo, né? Que está aí como José Viana, porque ele é um missionário no Peru, precisa não só de recursos financeiros, ele precisa, tá? E se você estiver assistindo, por favor, se Deus tocar o seu coração, seja um investidor, tá? Então, procure entrar em contato conosco para que a gente possa encaminhar você para o Eduardo. E ele também está precisando de missionários, não só de investidores, não só de intercessores por ele, mas de missionários. Ele está fazendo um trabalho muito forte, muito bom ali no Peru, tá bem? Acabou de chegar a Ju, acabei de citar ela, ela entrou agora. Eu citei que ela disse que realmente a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma, e eu disse amém, 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 amém. Que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Então, vamos gastar um tempo de oração agora. Deus amado, Deus vivo, Deus poderoso, nós colocamos agora a vida de cada um de nós que estamos aqui, os que irão entrar, aqueles que vão entrar hoje, aqui, nesse momento, ao vivo, e também aqueles que estarão conosco no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Que o Senhor possa estar, Deus, nos usando. Nós somos limitados, ó Pai, não somos conhecedores de tudo. Muitas coisas, ó Pai, nós continuamos aprendendo e vamos aprender até o último dia da nossa vida. Então, que o Senhor, por favor, nos use apesar de nós. E eu quero interceder agora, especificamente pelo Eduardo, que trabalha como missionário lá no Peru. Que o Senhor possa estar sustentando ele, Senhor. Ele tem mandado coisas muito importantes e vídeos interessantíssimos. Então, que pessoas possam estar intercedendo por ele, investindo na vida dele e também, se for alguém com chamada missionária, que essa pessoa possa procurá-lo e ir trabalhar com ele lá no Peru. Deus, eu continuo orando pela Rebeca, Senhor, do Evaldo, tua serva. Ela está aguardando aí alguns exames para saber como ela está, seja com respeito a pulmão, seja com respeito ao coração, que vem melhorando dia a dia, e que Deus, o Senhor, possa entrar com providências, curando ela por completo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Continuamos pedindo, Pai, pelo Sebastião, Senhor, que essa criança continue crescendo, continue caminhando, aos poucos ela está reaprendendo, inclusive a falar. Peço também pelo Davizinho, também essa outra criança que a gente sempre tem intercedido, ela também já está caminhando, está no mesmo jeito que o Sebastião, e também aprendendo a falar. São dois problemas diferentes, mas as duas crianças estão na mesma fase de aprendizado. Que o Senhor oriente, Deus, aqueles que estão trabalhando com eles. Pai, lembro do Francisco Cardoso, Chiquita. Pai, ele tem feito procedimentos, cremos que ele está melhorando, cremos que ele será curado, para a honra e glória do seu nome. Lembro também, Deus, a mãe da Ruth, uma senhora com 97 anos, que, graças ao Senhor, ela conseguiu se livrar da Covid, pegou algumas sequelas, agora parece que está melhor, e que o Senhor dê sabedoria a Ruth, Senhor. Dê sabedoria a Ruth.
para que ela continue a sua tarefa, continue o seu trabalho. Deus Santo, eu peço pelas igrejas de uma forma geral, dentro do Brasil, fora do Brasil, por todos os missionários. Lembro também uma jovem, Senhor, acho que é Sônia, ela é boliviana e ela está em Corumbá, está realmente necessitada de tratamentos médicos, que o Senhor possa estar levantando uma igreja ali para ajudar. Nós queremos orar por ela, para que o Senhor realmente esteja restaurando ela, até fisicamente, de forma sobrenatural, se for essa a tua vontade. Lembramos também, Deus, todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia, cada um deles, os seus líderes, Deus, pastor Antônio Carlos, o Pedro, Tadeu e todos os demais que fazem parte do conselho, que essa igreja cresça, Senhor, e se fortaleça. Entrego a Ti também a igreja aqui, Batista, a IBNA, a Nova Aliança aqui em Campinas, que também o Senhor abençoe todos os seus líderes, Senhor. Abençoe o pastor Pierre, o Maurício, Senhor, o Rômulo, e todos aqueles que fazem parte, Deus, também do conselho, e todos aqueles que estão trabalhando para que muitos sejam alcançados. Quero pedir, Deus, por alunos que estão dentro da Unicamp, que o Senhor esteja levantando, Senhor, muitos que venham conhecer a Tua Palavra, que o Senhor esteja também usando os Teus servos que estudam ali, para trazerem seus colegas e que a gente possa, de alguma forma, pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Quero lembrar o Éder, que se converteu há pouco tempo, e pedir, Pai, pelo início da reunião que queremos ter aqui em casa, possivelmente na quinta-feira, que o Senhor esteja trazendo também o Lauro com a esposa, e pedimos pelas nossas vizinhas, Pai, que elas possam querer vir para receber realmente o Teu toque e conhecer mais da Tua Palavra e orarmos por elas, né? Que o Senhor esteja agindo poderosamente. Nós oramos e temos orado especificamente pela Beth, pela Cláudia, e que o Senhor realmente possa nos usar. Lembro também, Deus amado, o Tom Zé, esposa, que também eles possam fazer parte aqui. E outras pessoas que temos falado, Senhor, temos conversado, pregado, testemunhado, como é o caso da Valéria, ali no parque, e outras pessoas, que o Senhor esteja conosco, Senhor, esteja agindo poderosamente em nossas vidas. Deus, eu peço pela minha própria família, Senhor, cada membro, peço pelo trabalho, Senhor, e progresso do Marcos, dê a ele mais e mais sabedoria, abra as portas, Deus, que o Senhor envie clientes e que ele possa crescer e expandir o seu trabalho. Peço pelo Tiago a mesma coisa, que o meu neto possa também desenvolver um ótimo trabalho e realmente colher os frutos disso, tanto o Marcos quanto ele. Quero agradecer pela Camille, Senhor, que o Senhor tem restaurado, não só em termos de saúde, mas no sentido de um relacionamento contigo. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor também esteja com o meu filho Rodrigo, lá no Canadá, a Luciana, sua esposa, e a Baixinha, Senhor, a minha netinha maravilhosa, Belinha, Pai, que os três ali possam fazer diferença naquele país, testemunhando de Ti. Peço por todos os nossos missionários que fazem parte do grupo do LVO, cada um deles fortaleça o Senhor e faça-os realmente serem peças poderosas nas suas mãos, instrumentos poderosos, que possam alcançar muitas pessoas, quer no Brasil, quer fora do Brasil,
como é o caso da Cida, que está na Bolívia, Senhor, como é o caso do Eduardo, que eu acabei de falar, que está no Peru, e outros. Pedimos pelo Ramon, pela Débora, Senhor, que pretendem atravessar fronteiras, saindo aqui do Brasil, e estar pregando a palavra de Deus, possivelmente, Senhor, na Espanha. Então, que o Senhor possa estar abrindo portas, levantando recursos financeiros. Deus, eu agradeço agora por esse tempo e peço que o Senhor esteja agindo poderosamente na minha vida e nos use agora. Abençoa esses que estão entrando e os que vão entrar. Guarda-os no teu amor, Senhor. E todos os demais que precisam da tua interferência, Senhor, nos seus negócios, como é o caso do Max, da Lu, lá na praia, Senhor. Que o Senhor abra as portas, que eles possam crescer, Senhor, financeiramente. Eles são teus servos e precisam de ti. Nós te agradecemos por esse tempo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha esposa amada, Graça, está comigo, não é? E nós queremos realmente agradecer a Deus, porque muitas pessoas têm entrado, a Rita e outros que estão já conosco, a Ju já está com a gente, né? O Eduardo e outros, que Deus possa estar abençoando cada um deles. E vocês possam estar, então, orando por nós, orando por mim. Queridos, antes de nós falarmos sobre Tiatira, que é uma cidade, que era uma cidade muito famosa, inclusive associada de classe assim com lã, tinturas, vocês devem lembrar lá do trecho que está em Atos. Paulo foi a essa cidade, não é? E lá no capítulo 16, versículo 14, diz assim, eu vou no 13. Quando foi sábado, saímos, isso Paulo e Lucas está escrevendo, e ele está no meio, porque ele fala saímos, não é? Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, não tinha nenhuma sinagoga, porque não tinha o número de homens suficientes, me parece que eram 10. Então, as mulheres se reuniam ali nesse lugar. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, a gente percebe que era uma cidade onde essa vendedora de púrpura realmente era alguém que possivelmente era bem conhecida na cidade. Nessa cidade, então, era uma cidade que era famosa exatamente por suas associações em termos de indústria de lã e também de tinturas. Ela ficava perto de 55 quilômetros a sudeste de Pérgamo, que foi a cidade que nós estudamos recentemente. Bem, antes de nós continuarmos o estudo propriamente dito, eu queria o seguinte, eu sempre fui apolítico, no sentido de, como infelizmente alguns pensam, que quem vai resolver o problema do mundo é a política. Não é. A história, a própria história mostra que não é. Mas, ao mesmo tempo, muitos e muitos líderes evangélicos aconselham aos membros da igreja e eles próprios a não se meterem na política. Eu entendo que realmente nós não devemos fazer parte de algo que, se você for examinar,
por trás desses políticos, com exceções, normalmente são pessoas voltadas para o próprio umbigo. Normalmente são pessoas gananciosas por poder e que a corrupção parece que faz parte normal da vida dessas pessoas. Mas há gente séria, há pessoas sérias. Mas hoje eu queria apenas dizer o seguinte: a igreja, a nossa igreja, a igreja viva, a igreja que realmente teme ao Senhor, que conhece o Deus vivo, não pode mais ficar apática naquilo que compete a ela também fazer. Escolher os seus líderes faz parte como cidadãos. E eu não entendo como alguns ditos evangélicos se colocam numa posição de adotar um líder que prega coisas totalmente contrárias àquilo que a própria palavra nos ensina. Então, o que eu tenho feito e o que eu vou continuar fazendo até o dia da eleição é mostrar para aqueles que são cristãos como que eu vou estar investindo na vida de alguém que tem como pai Xangô. Como eu posso estar investindo na vida de alguém para ser minha autoridade a nível Brasil, que crê, por exemplo, que as mulheres podem abortar sacrificando crianças. Isso até estudiosos, né, falam a respeito. É como se estivesse fazendo um sacrifício a Moloque, o deus Moloque, que se fazia no passado. Sacrifício de crianças. Pessoas que de repente estão achando que investir em drogas é um grande negócio. Só para vocês terem uma ideia, quando deu o resultado dessa primeira eleição, e que aquele que normalmente não pratica os princípios do Senhor não perdeu, ou seja, ele continuou para entrar num segundo turno. Eu vi vídeos de presídios onde os prisioneiros estavam simplesmente gritando de alegria porque essa pessoa entrou para o segundo turno. Por que será que esses presidiários ficaram tão contentes? Estranho, não é? Então, quando a gente vai falar para um cristão, eu posso falar a respeito de princípios, a respeito de nós cremos na família, nós cremos que as mulheres não devem ser abortadas, que a questão de gênero, não é? Tantas coisas que a palavra fala bem claro que nós não devemos realmente colaborar com quem pratica coisas desse tipo. Mas se eu estou falando para alguém que não é cristão, esses argumentos não vão ter peso nenhum. Para eles pouco se dá se a pessoa é ou não endemoniada, se a pessoa é ou não alguém que está pregando que deve ser feito aborto, ou que pode ser usado maconha ou qualquer outra droga à vontade. Não, isso não vai importar. O que importa para as pessoas que não são evangélicas, e esses são os argumentos que você tem que entrar, são argumentos econômicos. É você mostrar realmente o crescimento do Brasil. Pesquisa, vê como está. O Brasil é o único do mundo que está começando a ter uma inflação cada vez menor. As coisas que foram feitas e que têm repercutido em termos econômicos, dá uma pesquisada e começa a compartilhar isso. Quando uma pessoa vem falar alguma coisa a respeito
desse outro lado, que nós não cremos, poxa vida, fala assim, tudo bem. Aqui, por exemplo, aqui em Campinas, tem alguns refugiados da Venezuela. Leva essa pessoa para ir bater um papinho lá com o pessoal que veio de lá. Só para você ter uma ideia, naquela porta de entrada escancarada da Venezuela para o Brasil, lá em Roraima, o maior índice de votação a favor daqueles que creem nos princípios da família chegou, acho que a 60% ou 61%. Foi altíssimo. Por quê? Porque lá está cheio de venezuelano para eles baterem papo e perguntar: como é que foi? Como é que é lá? É bom realmente esse tipo de sistema que as pessoas que não creem no nosso princípio adotaram na Venezuela? E vocês vão ver o que eles vão falar. Bem, então o meu ponto que eu queria fechar é: para os cristãos, mostre que um cristão não tem como votar em alguém que é ateu, e ainda a própria Mãe Santo diz que ele é filho de Xangô. Ok? Vocês têm que ter cuidado quando for falar para pessoas que não são cristãos, porque esses argumentos todos que para nós são importantíssimos, como aborto, como droga, como família, etc., para eles não tem muito sentido. O que tem sentido para eles é exatamente a questão da parte econômica. Então estude um pouquinho como está o Brasil, os pontos importantes que o atual presidente tem tomado e que são tremendamente positivos, e use isso como argumento para que você possa então mostrar para aquela pessoa que o sistema que está sendo colocado hoje não só preserva todos os princípios, mas também é eficaz no sentido econômico. Amém? Bem, orem uns pelos outros, orem pela igreja, para que nós não venhamos ser perseguidos, como está acontecendo na Nicarágua. Ok? Muito bem, pessoal, dando esse parênteses, abram comigo então, lá em Apocalipse, e abram no capítulo 2, versículo 18. Nós sempre temos falado que a cada coisa que é colocada a respeito de Jesus, que está escrito no capítulo 1, são normalmente aplicados na igreja e tem uma certa relação. E nós vamos ver isso agora. Olha o que diz no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, ou seja, ao pastor, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Quem está falando? O próprio Jesus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Bem, essas duas coisas que foi falado, está falando de juízo. Está falando de juízo, principalmente a palavra bronze, normalmente sempre era usada para juízo, ok? Agora, ele vai começar a fazer uma análise sobre essa igreja, vai tirar alguns pontos positivos, mas de repente ele começa a colocar algo que aquela igreja abriu portas, escancarou portas para que heresias destruidoras entrassem dentro dela. Veja bem, olha o que diz aqui, 19. Conheço as tuas obras, e nós sabemos que ele conhece mesmo, porque primeiro que ele é Deus, e quando começamos a estudar a respeito de Jesus, diz que ele está na mão direita os pastores, e ele está caminhando no meio de quem? No meio exatamente das igrejas, não é? Então diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, inicialmente, quando a gente olha, a gente
fala, puxa, mas é uma igreja muito boa, uma igreja fiel, uma igreja amorosa, uma igreja que realmente tem um serviço que agrada o Senhor, não é? Mas, sabe, irmãos, com muitas igrejas que eu tenho visto hoje, e eu estava conversando com uma senhora hoje a respeito disso. Ela pertencia a uma igreja, que eu não vou dizer o nome, muito grande, televisão, etc. E ela está dizendo, quando eu entrei lá, a igreja era boa, a igreja realmente, a presença de Deus era muito forte, através do louvor. Mas com o passar do tempo, começou-se a introduzir coisas, e é aquela velha história, né? Você passa na porta e a pessoa diz, olha, se você quiser pode usar o Pix, pode cartão, etc, não é? Uma igreja que começa a determinar o que Deus vai fazer e o que não vai, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. É como se eu chegasse diante de um imperador e eu pudesse dar ordens ao imperador para o imperador fazer isso ou aquilo para mim. É isso que alguns grupos têm feito, têm transformado o Senhor num servo. Então, ela começou a perceber que aos poucos foi havendo uma mudança. E essa mudança causou um impacto muito grande nela, a ponto dela sair. E hoje ela está numa igreja que o Senhor colocou, uma igreja que realmente não só louva a Deus de forma certa, como prega a palavra mesmo, conforme a palavra realmente nos ensina, e não conforme textos fora do contexto. Mas o que nós vamos ler agora, eu tenho visto tantos absurdos, e você pode perguntar, mas como que esse pessoal de Tiatira permitia isso que nós vamos ler agora? Queridos, eu tenho visto tanto absurdo nas igrejas dos nossos dias, e eu tenho comentado alguns, coisas assim de você ficar pasmo, né? Você vê isso, eu já comentei, vamos dizer, apóstola, né? Sentada como se fosse num trono e um patamar alto, né? As pessoas vinham, ficavam mais ou menos na altura do pescoço, onde ela estava descalça, e as pessoas colocavam do lado do pé dela, colocavam as ofertas e beijavam o seu pé. Outros, recente, o pastor de repente ele diz, eu tenho um guspe santo. Abra tua boca, meu querido, para que eu coloque guspe na sua boca para te abençoar. E as pessoas fazem isso. Elas chegam e creem. E aquele homem tão mentiroso coloca o guspe na boca do coitado e o coitado cai, né? Cai para trás, não é? E pessoas andando como cachorro, pastores andando como cachorro, pessoas realmente vendendo tudo quanto é tipo de... Eu estava até conversando hoje. Você chega em certos lugares, né? Não só nas igrejas, mas num lugar que vende Bíblias, e você fala assim, você tem óleo ungido? E a pessoa diz, tenho. E ela vai vender para você. Alguém fala misericórdia. E alguém vai vender para você o óleo ungido. Ah, Ju, guspe em mim, não, socorro. Mas é verdade, querida. O Henrique está aí conosco também. O Vanderlei. Então, o que acontece? Você chega e pergunta, né? Tem cajado ungido, tem isso, tem aquilo. E as pessoas vendem. É um grande comércio nos dias de hoje. Grande comércio. Eu, muitas vezes, sou convidado a pregar em algumas igrejas que eu sei que creem nessa bobagem. E eu começo a ler o texto lá de Tiago. Tem alguém doente, chama os presbíteros, tal, né? Vocês já sabem bem isso. E depois fala, né, que eles então façam oração. E aí eu lendo para o pessoal e pedindo que o pessoal esteja com a Bíblia aberta. Aí eu falo assim, passando óleo ungido
e o óleo ungido salvará o enfermo, e se tiver cometido pecados, será perdoado. Queridos, eu leio esse texto várias e várias vezes. Por favor, escutem o que eu estou lendo. Abram suas Bíblias, muitos nem têm Bíblia. Aí eu começo. Está alguém entre vós sofrendo? Está isso lá em Tiago 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, passando óleo ungido em nome do Senhor, e o óleo ungido salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém? E o pessoal diz, amém. O Henrique escreveu, essas maluquices atraem as pessoas, né, incautas. Aí eu falo, queridos, presta atenção no que eu estou lendo, por favor. E leio de novo. Eu vou lendo até que chega, passando óleo ungido em nome do Senhor, e o óleo ungido salvará o enfermo, tal. Eu faço isso 3, 4, 5 vezes. E as pessoas, amém. Até que um gaiato lá no meio diz, não é o óleo ungido que realmente salva, é a oração da fé, oração. Então eu vou ler novamente. Queridos, em todo o tempo que eu tenho feito isso, com raríssimas exceções, eu nunca vi alguém levantar a mão e dizer, pastor, não é óleo ungido, é ungir com óleo. Qual a diferença, pastor? A diferença é que quando eu coloco óleo ungido, eu estou colocando no óleo um poder que esse óleo não tem. Então, quando você fala ungir com óleo, que alguns querem colocar como se fosse só o aspecto de remédio, não é? Bom, se fosse remédio, eu não preciso chamar os presbíteros, eu peço para a vizinha, peço para a irmã, peço para qualquer um. Não. Ali a unção com óleo tipificava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E isso as pessoas realmente têm que parar para pensar. Não existe óleo ungido. Pessoas começam a colocar, com medo de demônios, unge a casa inteira, janela, tudo quanto é lugar, para expulsar demônios. Óleo, mesmo que não seja óleo ungido, mas eles pensam que são, mesmo que fosse ungir com óleo, não é? Não resolve. É o nome do Senhor Jesus que tem poder para rechaçar demônios. Mas as pessoas vão recebendo isso em sua mente e vão se acostumando com aquilo como se fosse verdade, sem examinar as Escrituras. E aí, doutrinas falsas, que a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 4, onde nos últimos tempos serão realmente tempos terríveis, difíceis, porque muitos estarão sujeitos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Então, aqui fala, voltando para Tiatira, fala exatamente o que estava acontecendo naquela igreja e que o Senhor estava realmente querendo colocar a mão. Olha só, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, não sei se era o nome real dela ou apenas um tipo, não é? Lembra de Jezabel do Velho Testamento? Mulher de Acabe, terrível, feiticeira, mulher diabólica. Então, tenho, porém, contra ti tolerar, olha só, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, ou seja, não era coisa nenhuma, não somente ensine, então estava ensinando doutrina falsa,
mas ainda seduza, olha a palavra, mas ainda seduza os meus servos a fazerem o quê? A praticarem a prostituição, meu pai, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O Henrique escreveu: um óleo não ungido, usado como tal, não passa de unguento. É isso mesmo. Então, aqui o Senhor está dizendo: olha, vocês têm uma mulher aí, que eu estou chamando de Jezabel, não sei se era o nome dela mesmo, e essa mulher, além de ensinar errado, além de ser uma falsa profetisa, ela ainda está seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, essa falsa profetisa, ela realmente pode ter sido chamada de Jezabel. Nós não temos assim nenhuma informação, mas é possível. E era uma mulher conhecida pelas suas ações que ela fazia e que realmente lembrava perfeitamente a Jezabel lá do Velho Testamento de Acabe. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá em 1 Reis 16 e 2 Reis 9, que fala a respeito dela. Então, olha a misericórdia de Deus. Queridos, o nosso Deus é tão misericordioso. Olha o que fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, a mulher faz tudo isso e Deus diz assim: Jezabel, olha, eu vou dar um tempinho para você se arrepender e voltar para mim. Voltar a praticar realmente as obras corretas. Pregar o que é certo, não é? Mas diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender, ou seja, sabe que está errado e continua fazendo o errado. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Queridos, hoje nós sabemos que muitas e muitas igrejas, dentro das suas quatro paredes, abrigam falsos crentes, pessoas endemoniadas, pessoas que são até satanistas entrando no meio dos evangélicos. Por quê? Porque não se tem mais discernimento. E essas pessoas acabam criando confusão dentro da igreja. Quantos e quantos homens que se dizem pastores e servos de Deus, que têm cometido adultério, que têm realmente feito coisas terríveis nessa área de sedução e prostituição. Então, como ela não queria se arrepender, Deus então põe a mão sobre ela. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Então, não só ela está sendo disciplinada, se eventualmente ela era crente, eu não sei, ou castigada mesmo se for apenas um lobo no vestido de ovelha. E os seus seguidores começam então também a ser disciplinados. Então fala: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Ou seja, não só ela vai estar doente, nem cama, como os que com ela praticam adultério. E novamente a misericórdia do Senhor, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, o que o Senhor está dizendo assim? Ó, como essa Jezabel não quer se arrepender, eu vou colocar ela de cama, possivelmente para a morte. Não sabemos o resultado final disso, pelo menos por aqui, mas dá a entender que ela não quis se arrepender e provavelmente não se arrependeu. E aqueles que eram seguidores vão passar também por tribulações terríveis, para que eles possam ter a chance de se arrepender e se livrar das obras que essa mulher vem induzindo. Matarei os seus filhos. Uau! Olha que nível
Isso é igreja, irmãos, não é o Velho Testamento, não. É igreja. Matarei os seus filhos e todas as igrejas as conhecerão, que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quando nós damos um passeio, de vez em quando eu mostro para vocês lá em Hebreus 4, o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Ele sabe quais são as nossas intenções de coração. E, queridos, nada escapa aos olhos daquele que nós vamos ter um dia que prestar contas. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, aqueles que não estão envolvidos com o pecado, há tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, dentro dessa igreja existia esse grupo que estava adulterando, se prostituindo, seguindo os ensinos dessa mulher perversa, mas havia outros que não, porque quando se fala de igreja, meu querido, nós falamos de gente, não falamos de quatro paredes. Nós falamos de pessoas que têm verdadeiramente um relacionamento com Jesus. Então, ele está separando, deixando bem claro que é diferente para aqueles que o conhecem. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás dentro da igreja, meu irmão. Dentro da igreja. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, e nós somos mais que vencedores, e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. Aqui está falando sobre o resultado dos galardões. No milênio, onde nós vamos estar, muitos vão estar do jeito que ele disse aqui. Eu lhe darei autoridade sobre nações. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós terminamos mais uma análise da igreja de Tiatira. O que fica para nós, queridos? Dentro de uma igreja local, você pode ter três tipos de pessoas lá dentro. O joio, falso crente, o crente verdadeiro e aquele que nasceu de novo e não cresceu. Ele é um anão espiritual. Então, nós temos dentro da igreja local, nós temos que ter a responsabilidade de fazer discípulos. Quando nós fazemos discípulos, nós começamos a descobrir alguns pensamentos errados, algumas informações erradas. E aí nós vamos estar corrigindo essas pessoas. E ao mesmo tempo, sempre com os nossos olhos no Deus da vida. Sempre mergulhando na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. Então, queridos, nós estamos no mundo hoje onde a apostasia está reinando. Essa é uma das coisas que nós entendemos que o momento do arrebatamento está se aproximando. Então, querido, nesse período que nós temos aí, que antecede o segundo turno, esteja orando pela igreja para que realmente os crentes se levantem, saiam da inércia e comecem de alguma forma a orar de verdade e pregar a palavra do Senhor. A Graça, minha esposa, diz, como se isso não bastasse, muitos estão dando ordem para o Espírito Santo. Sim, nós comentamos há uns minutos atrás, estavam transformando realmente Deus
como se fosse o gênio da lâmpada, né? Dando ordem. Ela está mencionando isso porque foi o assunto que nós conversamos com uma senhora hoje. Queridos, orem uns pelos outros, orem por mim, pela graça, orem para que o Senhor supra sempre as nossas necessidades como missionários e que nós possamos ser realmente arautos, alertando, pregando, avisando que o Senhor Jesus vem retirar a igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, temos que cumprir a ordem de estar indo e fazendo discípulos, indo e pregando a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que o Senhor passou para nós. E nós vamos estar, então, passando isso a outros, e o Senhor está conosco até o final. Amém? Se você tem algum comentário, esse é o momento de você escrever alguma coisa e compartilhe, irmãos, compartilhe as mensagens, para que muitas pessoas possam saber e entender as dificuldades que estamos passando hoje como igreja. A igreja está doente, a igreja está na UTI e precisa realmente estar se revigorando. Nós temos que orar e sair da inércia e falar: crente, se você é um servo de Deus de verdade, você tem que estar focando a família, focando os seus filhos para que eles sejam aquilo que Deus os fez, homem, mulher. Tem que estar rejeitando qualquer tendência de liberar drogas, não ao aborto e muitas outras coisas. Mas isso é para falar para crente. Mas para o não crente, esse argumento não resolve. Você tem que mostrar o que está sendo feito em termos econômicos e como o nosso Brasil está melhorando. Amém? Que Deus os abençoe. Se você não tem nada para colocar aí, nenhum pedido ou nenhum comentário, então nós vamos encerrar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos Teu nome, nós Te engrandecemos, nos alegramos e percebemos, ó Pai, que estamos numa luta espiritual muito grande. O mundo das trevas querendo engolir o Brasil. Mas nós nos levantamos como guerreiros do Senhor. Levantamos a bandeira de Cristo e pregamos com ousadia. E estamos intercedendo, Senhor, pela nossa pátria. Que o Senhor possa levantar aqueles que vão estar governando o país segundo a Tua vontade. Se eventualmente, Pai, for da Tua permissão o outro lado, é porque o Senhor quer que a igreja realmente aprenda a depender de Ti. E ela vai passar por muitos e muitos problemas para que ela possa realmente entender que só o Senhor é Deus. E nós Te agradecemos por esse tempo e pela Tua palavra, pelas lições que podemos tirar dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, um ótimo final de quarta-feira. Que Deus realmente abençoe a cada um de vocês. E isso que nós acabamos de falar, nós já vamos colocar o mais rápido possível lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você nunca visitou, entra lá, visita, entre direto no playlist, porque ali tem todos os temas. Tudo que nós temos colocado na quarta, no sábado, está ali e por grupos, não é? Então, se quer um tema qualquer, quem é este, por exemplo, a respeito de Jesus, você aperta ali, tem acho que 14 vídeos só falando quem é este. Amém? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. E se você precisar
entrar em contato comigo particularmente, faça isso. Se você tem um pedido de oração, tem alguma dúvida, entre em contato conosco. 011 999 11 5272. E nós vamos estar então orando por você. Que Deus os abençoe.